Agora a gente vai falar um pouco sobre a eritropoiese. A eritropoiese ela é a formação das células vermelhas do sangue, então ela vai ser regulada por diferentes mecanismos. Um desses mecanismos é a troca de gases entre as células e tecidos, então com a baixa de O2, a gente vai ter a indução do fator de transcrição por hipóxia. Além disso, a gente tem a ação de fatores de crescimento lá na parte mais indiferenciada das células e a eritropoetina lá para o final, quando as células elas já são mais diferenciadas. Aqui a gente tem uma sequência com imagens microscópicas das células do sangue em formação. Ali no canto a gente tem os fatores de colônia, né, as células que são mais indiferenciadas, como é o BFU e o CFU, e lá vão agir os fatores de crescimento. A partir do momento que a gente tem a formação do proelitrobasto, que é a primeira célula mais diferenciada um pouco, a gente começa a ter a ação da eritropoetina, que é produzida pelos rins. Com a ação da eritropoetina, a gente continua com essa diferenciação e segue pelo eritrobasto basófilo, eritrobasto policromático, eritrobasto ortocromático, o reticulócito e, por fim, o eritrócito. É importante frisar que o reticulócito ele ainda possui fragmentos citoplasmáticos. Então, a partir do momento que ele perde todos os fragmentos citoplasmáticos e se torna uma célula anucleada, a gente tem o eritrócito, que é a nossa hemácia. Essa perda das células, desses fragmentos citoplasmáticos, vai ocorrer lá nos sinusoides do baço, e com a passagem dos reticulócitos por esses sinusoides, a gente tem a ação de macrófagos do baço que vão levar à perda desses fragmentos e à formação do eritrócito. O eritrócito vai continuar na nossa circulação por cerca de 120 dias, mais ou menos, quando ele volta, vira uma hemácia velha e é destruída nesse mesmo lugar, no baço. Aqui um pouco sobre a formação, sobre o esqueminha relacionado à quebra da hemoglobina, e aí a gente tem a formação da bilirrubina, tanto direta quanto indireta, quando a gente for seguindo, só que esse no momento não é o nosso foco. É só para a gente conseguir conhecer um pouco sobre o que acontece com essas células vermelhas depois da formação. Bom, a gente tem a hemoglobina, falando sobre a parte sólida desse eritrócito, dessa hemácia. Quando a parte sólida, ela é responsável pela pigmentação do sangue e também responsável pela absorção, transporte e liberação de O2 para os tecidos. Ela vai ser formada por duas porções, e é importante a gente conhecer essas duas porções, por quê? Porque é nela que vai ocorrer alguns erros genéticos e algumas coisas que podem trazer algumas anemias que são genéticas. Então, existe a parte M, que é sintetizada pela mitocôndria do eritroblasto, e existe a globina, que é a parte proteica que é sintetizada pelo ribossomo. A globina ela tem 4 cadeias, alfa, beta, gama e delta. A hemoglobina mais comum no adulto é a combinação de 2 cadeias alfa e de 2 cadeias beta, mais ou menos 95% a 98%. E aí, quando a gente tiver algum erro na hemoglobina, a gente vai ter hemoglobinas anormais. E aí que entra a anemia falciforme, talassemias, hemoglobulinopatia C, e é aí que a gente vê alguns defeitos. Na anemia falciforme, a gente tem uma troca de aminoácido. Então, o ácido glutâmico ele é trocado pela vanila e isso gera um defeito qualitativo. Então, ela possui ainda as 4 cadeias, só que essas cadeias elas estão erradas, digamos assim. As talassemias, a gente tem um defeito quantitativo. Então, a gente tem a redução ou falha na produção de alguma cadeia de globina. Isso leva a uma talassemia. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, falar sobre talassemias maior, intermediária e menor. Mas só falar um pouco mesmo, porque dentro do módulo a talassemia não é tão aprofundada.
a hemoglobinopatia C é também uma troca de aminoácido, então um defeito qualitativo.